Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam a nos orientar e a nos abençoar neste momento em que queremos refletir nas palavras do nosso culto, palavras bíblicas lidas em nosso culto, destacando a leitura do Antigo Testamento, Isaías 66, 18 a 23, mais precisamente a última parte do versículo 19, onde é dito pelo profeta: eles anunciarão o meu grande poder. Que Deus esteja a vos abençoar, a nos orientar, para sempre estarmos apegados a Cristo, o nosso Salvador. Amém. Há uma frase no filme do Homem-Aranha muito conhecida: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ao ouvirmos a leitura bíblica de hoje, ao entendermos o que é o poder de Deus em nossa vida, nós devemos aplicar esta frase para cada dia da nossa vida. Acabamos de cantar o hino Raça Eleita, que na sua primeira estrofe, na sua primeira parte, diz assim: se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. E então eu faço a seguinte pergunta: quando nós começamos a crer em Deus? Quando que nós descobrimos esta mensagem maravilhosa que acalenta o nosso coração e nos dá a certeza de uma vida eterna? Será que nós podemos lembrar deste dia? Será que nós marcamos esta data no nosso calendário como quando nós conseguimos alguma coisa maravilhosa? Quando nós conseguimos alguma conquista? A compra de uma casa, a compra de um carro, de repente um emprego, o casamento. Muitas vezes nós nem nos demos conta quando Deus nos transformou. E é isto mesmo que este hino e as leituras de hoje vêm nos apontar para valorizarmos em nossa vida. Porque se Deus não tivesse nos trazido a fé, isto é obra dele, não passa por nós. Se ele não tivesse feito isso, nós não confiaríamos em Cristo Jesus. Nós não confiaríamos no nosso Salvador. E isto é obra de Deus em nossa vida. A leitura do profeta Isaías, são a parte final do livro do profeta. Nós temos as palavras de Deus dizendo que a sua palavra chegará a diversos lugares onde ainda não havia se ouvido falar do Senhor, ainda não se conhecia o poder de Deus, e lá eles deveriam anunciar o grande poder de Deus. E aqui vem a base para a nossa reflexão. Nós devemos diariamente também anunciar o poder de Deus. Mas se engana quem pensa que o poder de Deus é para fazer curas milagrosas. Engana-se quem pensa que o poder de Deus é para nos dar estabilidade financeira aqui neste mundo, para que todas as coisas seguirão bem aqui neste mundo, sem problemas, sem dificuldades. O poder de Deus, ele opera para que nós sejamos salvos. O poder de Deus se manifesta até nas coisas mais simples do mundo, como no derramar de água na cabeça de uma criança. O poder de Deus se manifesta junto com a palavra do Senhor, quando nos unimos ao redor da mesa do Senhor para receber o seu corpo e sangue para o perdão dos nossos pecados. O poder de Deus, como dito na leitura da epístola, é um fogo destruidor.
E nós sabemos o estrago que o fogo faz, principalmente quando, ao passarmos por este período que nós estamos passando, as nossas plantações estão secas, está faltando a chuva, está faltando a umidade, e então qualquer faísca, qualquer pequena labareda coloca fogo num grande pasto, numa grande extensão de terra. Então nós vemos como o fogo é destruidor. E ao Senhor falar, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor, as palavras do escritor da carta aos Hebreus, nós devemos logo associar aquelas pessoas que têm a sua vida seca pela falta do Evangelho do Senhor. Aquelas vidas que não confiam em Cristo como seu Salvador. O fogo irá devastá-las. E então, nós, conhecedores do amor de Deus, conhecedores do poder do Evangelho, temos uma grande responsabilidade aqui neste mundo. Nós devemos anunciar esta palavra. Nós devemos anunciá-la para que as pessoas realmente possam conhecer o Salvador Jesus. Para que as pessoas possam realmente enxergarem a maravilha que é ser confortado pelo perdão de Deus. Afinal, nós acabamos de cantar, se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Imaginemos nós o que é estar sem perdão. Imaginemos nós o que é estar perdidos, sem a salvação. Podemos dizer que a nossa vida não significaria nada. Podemos dizer que para nós haveria um grande vazio em nossa vida, no nosso coração. Porque nós cremos em Deus. Porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Porque nós fomos tocados pela sua graça. Porque alguém anunciou o poder de Deus para nós, seja quando fomos batizados, seja quando fomos convertidos pela palavra do Senhor, mas esta palavra chegou a nós, e com esta palavra chegou um grande poder em nossa vida, um poder que nos livrou das garras do diabo, do pecado, e até afogou a nossa velha natureza. Mas nós precisamos diariamente de fortalecer este poder em nossa vida. Nós precisamos diariamente nos alimentar da palavra do Senhor, para que realmente também sejamos instrumentos da proclamação do Evangelho de Deus. Aí está a nossa grande responsabilidade que nós temos aqui neste mundo. A partir do momento que fomos chamados para sermos filhos de Deus, e isto não partiu de nós, isto não foi da nossa vontade. Um dia nós acordamos e dissemos, a partir de hoje eu sou um filho de Deus, eu vou viver o que Deus quer, mas vou viver da minha maneira. Não, Deus nos converteu, Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Deus nos trouxe para anunciar a sua palavra, a palavra que Ele mesmo aponta ali nos Evangelhos, e na leitura de hoje, de uma maneira muito especial, nós devemos refletir, quando Jesus diz, no versículo 24 de Lucas 13, façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Quando Jesus fala da porta estreita, Ele está dizendo que só existe um caminho para a salvação. E este caminho é a fé no Messias, no Salvador. Este caminho é confiar que quando Cristo morreu na cruz, perdoou todos os nossos pecados. Quando Cristo morreu na cruz, não havia mais nada para se fazer para conquistar a salvação. Ele já havia feito tudo. E o que cabe a nós? Confiarmos no Salvador. Nossos méritos não valem de nada.
Nossas boas ações, até é dito nos textos do Antigo Testamento, são como um pano sujo, como trapo de imundícia, não servem para nada no quesito da nossa salvação. Pois Cristo, Ele nos salvou. Ele é o nosso Salvador. Ele, com o seu poder, tem e perdoa todos os nossos pecados. Como é maravilhoso, como é confortador confiarmos no nosso Salvador e olharmos quão carinhosamente Ele vem diariamente a nós, a nos chamar, para que nós possamos realmente nos apegarmos a Ele, confiarmos nele e também tomarmos cuidado para nós não nos desviarmos desse caminho, para nós não procurarmos portas maiores, achando que são melhores e recusarmos entrar na porta estreita. Na leitura da epístola é dito o seguinte: portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra, não puderam escapar. Nós que conhecemos o poder e a palavra do Senhor, não podemos nos recusar de ouvir aqueles que Deus envia para proclamar esta mensagem. Nós devemos ouvi-la com atenção. Nós devemos ouvi-la e aplicá-la à nossa vida. Nós devemos entender que esta palavra tem o poder transformador de nos tirar da escuridão e, como diz o hino, nos trazer para a luz de Deus. E é maravilhoso, novamente eu digo, é maravilhoso estarmos firmados e apegados ao Senhor. Por isso, eu sempre gosto de refletir que nenhum cristão em sã consciência, ele deixa a palavra do Senhor de lado. Nenhum cristão em sã consciência, ele deixa de confiar no Senhor e no Salvador. Deixa de ouvir as suas palavras, deixa de ouvir sobre o seu amor. Por isso, é tão importante nós vivermos sempre apegados a este amor de Deus, sempre ouvindo esta palavra e anunciando para que outras pessoas também possam terem o privilégio de serem alcançadas pelo amor de Deus. Portanto, novamente eu leio: tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra, não puderam escapar. Nós conhecemos diversas pessoas ao nosso redor. Nós temos contato com muitas e muitas pessoas. Então, nós devemos proclamar a mensagem do poder de Deus. A mensagem que confronta com os pecados. A mensagem que não quer nos deixar a fazer coisas ruins, coisas contra os 10 mandamentos, coisas que desprezem o Salvador Jesus. E assim nós podemos estar apegados, firmados ao Senhor. No slide está a leitura bíblica de Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Será que hoje em dia não há muitas pessoas que se dizem cristãs que se envergonham do Evangelho? E por consequência, se envergonham do poder de Deus? Porque não é o que esperam, não é o que quer, ou ainda, eu não quero passar por problemas, dificuldades, eu não quero ser deixado de lado, ou ser abandonado, ou ser ridicularizado. Afinal, quem em sã consciência, ou logicamente falando, diria que apenas uma morte salvaria todas as pessoas? Mas isto é o poder de Deus. E o poder de Deus não cabe na nossa limitada inteligência. Não cabe no nosso viver aqui neste mundo. Mas Deus, Ele com o seu poder, Ele nos abençoa, Ele nos conforta, Ele nos orienta,
para que nós estejamos sempre confiantes que Ele é o Senhor de tudo. Ele é a razão da nossa vida. Ele é aquele que prometeu nos salvar. Então, com este grande poder em nossa vida, com este grande poder que nos transformou, nos converteu, nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos chamados não para testemunharmos a nossa vontade, os nossos pensamentos, para termos a melhor das vidas aqui neste mundo, materialmente falando. Nós somos chamados para proclamar o poder de Deus. Poder que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Poder este que aponta única e exclusivamente para a salvação em Cristo Jesus, a porta estreita. Quando esta porta for fechada, no dia do juízo final, ou, infelizmente, quando a nossa vida acaba neste mundo, não há mais como abri-la. Por isso, a nossa responsabilidade como filhos de Deus é compartilhar o que mais nos conforta, o que mais faz sentido para a nossa vida. É compartilhar que a morte de Cristo nos salvou. É compartilhar que nós somos perdoados, mesmo não merecendo, pois somos pobres e miseráveis pecadores. E Deus, no seu amor, Ele nos perdoa. Deus, no seu amor, Ele vem nos buscar, mesmo quando nós não temos força. Deus vem a nos confortar, a nos abençoar e a dar sentido à nossa vida. Por isso, quando nos reunimos em torno da palavra do Senhor, quando estamos na sua casa para render culto, não é um compromisso na nossa agenda social, não é um momento em que nós vamos fazer média com alguém, não é quando nós vamos mostrar para as pessoas que nós participamos de determinada igreja. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, nós estamos adorando aquele que nos salvou. Nós estamos sim testemunhando que nós confiamos no poder de Deus, que age através da sua palavra, age através dos sacramentos para nos perdoar, nos salvar, nos fortalecer. E então, novamente, eu leio o versículo de Hebreus, capítulo 12, o versículo 25. Tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra, não puderam escapar. Recusar estar a adorar a Deus, também é mostrar, muitas vezes, que Ele não é importante. Por isso nós devemos fazer de tudo, para sempre proclamarmos o grande poder que Deus agiu em nossa vida. Poder esse que, novamente eu digo, traz uma grande responsabilidade para nós. E a primeira destas responsabilidades é não nos envergonharmos do Evangelho. É não ficarmos tímidos, não ficarmos medrosos, ou ainda não querermos mudar a nossa vida em determinados momentos e esconder a nossa fé. O hino que nós cantamos diz, na sequência: agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. E a grande pergunta é: será que as pessoas ao nosso redor enxergam isso em nossa vida? Nos enxergam como filhos de Deus? Nos enxergam como tendo vida, perdão, amor e esperança no nosso coração? Nós somos chamados para anunciar o poder de Deus. Poder que nos converteu. Poder que nos tirou da condenação. Poder que muitas vezes nem sabemos quando e onde aconteceu. E muitas vezes esse poder vem diariamente a agir em nossa vida para nos tirar do lamaçal da vida de pecado, nos tirar da escuridão da condenação. Porque Deus, Ele sempre está de braços abertos em Cristo a convidar: vinde a mim todos os que estão cansados
e eu vos aliviarei. E ainda concluo este momento com as palavras do Salmo de hoje, Salmo 50, o último versículo que nós lemos, o versículo 15, onde é dito o seguinte: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Qual é a maior aflição que nós podemos passar? É quando o fogo ele atinge a secura. Por isso nós devemos estar cuidando para não estarmos com a nossa vida espiritual seca, longe do Senhor, sem salvação, menosprezando esta palavra. E então, em Cristo, Deus irá nos livrar. E Ele faz isso. E Ele fez isso. Quando no nosso batismo, ou no anúncio da palavra, nós fomos alcançados pela graça de Deus. E se Deus fez isso em nossa vida, por que então não louvá-lo? Por que então não testemunhar isto publicamente, nos reunindo em culto e em demais momentos onde testemunhamos a nossa fé? Nós temos o grande poder, nós fomos alcançados pelo grande poder do Senhor, e então temos a grande responsabilidade e o privilégio de anunciar a palavra do Senhor, que opera a salvação no coração daqueles que são alcançados por ela. Por isso, vamos fazer como o apóstolo Paulo, vamos dizer com ele: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos orientar para sempre estarmos firmados e confiantes no Senhor como nosso único e verdadeiro Salvador. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.